Neste vídeo, a história da fundação e desenvolvimento da Assembleia de Deus no estado do Maranhão. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. As atividades da Igreja Assembleia de Deus foram iniciadas extraoficialmente em São Luís no ano de 1921, através do trabalho do pastor colombiano Clímaco Bueno Asa, enviado ao Maranhão pela Igreja Mãe de Belém do Pará. O pastor Bueno Asa recebeu a Jesus como Salvador em 1913 em Belém do Pará, ingressando na Igreja Assembleia de Deus logo nos seus primeiros anos de fundação no Brasil. Ele chegou a ser auxiliar do pioneiro Daniel Berg, de quem também era amigo próximo e aprendiz. Bueno Asa iniciou o trabalho de evangelização na capital maranhense no final de 1921, distribuindo folhetos e afirmando a mensagem simples de Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. O primeiro casal a receber a salvação em Cristo Jesus, Propécio Lázaro Lobato e Ana Almeida Lobato, cedeu a própria residência para a realização dos primeiros cultos de oração e ensino da Palavra de Deus, e no dia 15 de janeiro de 1922, deu-se origem oficialmente a Igreja Assembleia de Deus em São Luís, situada na Rua 7 de Setembro, Centro. Também nesta data, foi realizado o primeiro batismo em águas, oficializando os novos membros recém-convertidos e também a primeira celebração de Santa Ceia. A Igreja Assembleia de Deus em São Luís foi mantida pela Igreja Assembleia de Deus Belém do Pará até o ano de 1947, quando passou a ter a administração própria. Lista de pastores que presidiram a Igreja Assembleia de Deus em São Luís, no Maranhão. Pastor Clímaco Bueno Asa, 1922. Pastor Manuel da Penha, de 1922 a 1927. Pastor Nel Július Nelson, no ano de 1927. Pastor Manuel César presidiu a Assembleia de Deus em São Luís de 1927 a 1932. Pastor Luiz Higino de Souza presidiu de 1932 a 1935. Pastor Januário Norberto Soares, de 1935 a 1937. Pastor José Bezerra Cavalcante, de 1937 a 1939. Pastor Deocleciano Cabralzinho de Assis, de 1939 a 1941. Pastor Francisco Pereira do Nascimento, de 1941 a 1944. Pastor José Leonardo da Silva, de 1942 a 1943. Pastor José Ramos, de 1944 a 1947. Pastor José Pinto de Menezes, de 1948 a 1952. Pastor Francisco Moisés Garcia presidiu a igreja no ano de 1953. Pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, de 1953 a 1956. Pastor José Teixeira Rego,
Presidiu interinamente a igreja no ano de 1956. Pastor Estevam Ângelo de Souza, de 1956 a 1996. Pastor José Guimarães Coutinho, de 1996 até os dias atuais. É impossível contar a história da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão e não mencionar o estimado pastor Estevam Ângelo de Souza, reconhecido não somente pelos fiéis, mas também por toda a sociedade maranhense como um grande líder. Quando assumiu a presidência da igreja, contava com apenas 3 templos. Ao final da sua administração, deixou 167 templos construídos. Nessa gestão, também foram criados o Colégio Bueno Asa, a Fundação Cultural José Romão de Souza e a Rádio Esperança FM, cujo prédio que abriga a sede foi construído em sistema de multirões, sob a coordenação do pastor Estevam. A inauguração da Esperança FM foi um marco para a Igreja Assembleia de Deus, que passou a contar com um importante veículo de comunicação para propagar a mensagem de Cristo aos 4 cantos de São Luís, chegando também a muitos municípios maranhenses. O pastor Estevam faleceu no dia 14 de fevereiro de 1996, vítima de um acidente automobilístico. Deixou vários livros publicados, importantes obras concluídas e um legado imensurável para a Assembleia de Deus em São Luís. Pastor José Guimarães Coutinho. Desde 1996, a Igreja Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão está sob os cuidados do pastor José Guimarães Coutinho. Com seu peculiar jeito de ensinar a palavra de Deus e uma visão de crescimento, o pastor Coutinho empreendeu um grande projeto de expansão da igreja. Implantou o sistema de áreas de trabalhos pastorais que dinamizou as atividades da igreja, fazendo com que a igreja em São Luís alcançasse praticamente todas as regiões da capital, estando presente tanto nos bairros de periferia quanto nas áreas nobres de São Luís. Outro marco foi a implantação de um arrojado projeto missionário através da Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em São Luís, criada logo no primeiro ano da gestão do pastor Coutinho. Hoje, a Igreja Assembleia de Deus em São Luís está nos 5 continentes, tribos indígenas e em áreas urbanas, levando a palavra de Deus a todo o mundo. A Igreja Assembleia de Deus em São Luís não se preocupa apenas com o aspecto religioso e espiritual, mas desenvolve também diversas ações de caráter social, visando beneficiar toda a comunidade ludovicense. Anualmente, realiza a campanha de doação de sangue, intitulada Vem Doar, em parceria com o Hemomar. Através desse projeto, os fiéis da Assembleia de Deus são estimulados a exercerem o ato de solidariedade e amor ao próximo, e centenas de bolsas de sangue são arrecadadas para abastecer o Hemomar e ajudar a qualquer pessoa que necessite desse tipo de ajuda, independente se é ou não membro da igreja. A Igreja Assembleia de Deus em São Luís também realiza a ação social chamada Assembleia de Deus Cidadania, idealizada pelo pastor Coutinho e realizada pela Assessoria de Assistência Social da Igreja. Nesse projeto, a Assembleia de Deus faz parceria com diversas instituições como Defensoria Pública, SESC, Senado, PROCON, faculdades e universidades de São Luís e centenas de voluntários da própria igreja, promovendo um dia de cidadania e serviços relevantes para a população. A Assembleia de Deus em São Luís está intensificando os preparativos para a celebração do centenário. Os fiéis espalhados em todas as congregações têm se empenhado nas orações voltadas para o crescimento da igreja. Enquanto isso, a Assembleia de Deus em São Luís continua com o seu trabalho de evangelização,
ensino da Palavra de Deus e ampliação das obras sociais, cumprindo a sua missão na Terra. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.